Mas ainda falando do Brasil, e para entrar na questão econômica, a referência que a gente tem, que eu coloco aqui, é do The Economist, que colocou 4 capas usando o Cristo Redentor como referência. Essa primeira foi de 2006, eles estavam falando da decolagem. O Cristo Redentor estava decolando, todos nós vimos essa capa e ficamos muito impressionados com essa abordagem. A segunda capa, que é de 2013, essa decolagem falhou. Então, a questão que a The Economist coloca, o que foi que aconteceu? Estragou tudo. Aquela tendência de decolagem estragou tudo. É o início da crise do governo Dilma e esse negócio se prolongou, até que em 2016 eles colocam o Cristo com uma bandeira de SOS e falando em traição. É como se o Brasil tivesse apontado para uma ascensão, tivesse frustrada essa ascensão e tivesse feito uma traição, mais do que isso, feito uma traição. A quarta capa é recente, eles colocam o Cristo Redentor com um balão de oxigênio e chamam essa década com muita adequação de década sombria. Por que eles estão dizendo isso? É interessante que a gente observe aqui. Isso aqui é a relação das décadas do crescimento médio anual de cada uma dessas décadas. E a gente, pelo menos eu na minha época de estudante, ouvi muito falar que a década perdida era a década de 1980. Essa década foi a década onde não se cresceu. Mas o crescimento médio anual foi de 1,6%. A década perdida mesmo foi essa que passou. A década de 2010, onde o crescimento anual médio, foi de 0,3%. Essa aqui foi a década perdida. Então, nós vamos entrar numa situação de sair de uma pandemia depois de uma década perdida. Isso é muito importante para a gente considerar, e aí, quando a gente vai fazer projeções, tem que tratar disso, porque quando a gente olha para 2022, por conta mesmo, usando a imagem de referência da nuvem de poeira, a impressão que dá é que a economia em 2022 talvez vai enfrentar um que se chama de tempestade perfeita. O que seria isso de tempestade perfeita? Primeiro, as consequências sérias e graves da pandemia. A pandemia promoveu, no caso do Brasil, uma verdadeira catástrofe do ponto de vista de emprego e renda. Ou seja, a gente vê pela rua a quantidade de gente, aumentou muito a quantidade de gente, inclusive entrando no nível de pobreza absoluta. Então a pandemia já fez essa confusão, pegou uma década perdida e já fez esse estrago. Mas nós estamos vivendo também uma desorganização, como eu falei, da cadeia de suprimentos, que é mundial. Não é só aqui no Brasil, não, e muitos dos nossos clientes reclamam que não tem componentes. Quem está na fabricação está tendo que se virar e substituir insumos, porque muitas das cadeias tradicionais ou estão hiperinflacionado o preço por conta do dólar, da importação e dos preços internacionais, ou então desorganizou as cadeias internas. Então nós vamos viver a desarrumação da pandemia, a desorganização das cadeias de suprimento, o aumento do preço das commodities, que é uma tendência mundial, também aumenta a inflação mundial e tem repercussão sobre a realidade brasileira, porque afeta o preço das commodities também para dentro, já que o preço interno se iguala ao preço internacional. Então, se aumentando o preço de commodity no exterior, aqui dentro o preço vai se igualar, ou seja, há uma inflação de preços aqui. Há uma desvalorização do real, além daquela que seria, entre aspas, natural. Dizem os economistas que o real, pela balança de pagamentos, que é superavitária, devia estar um pouco mais de 4, o dólar devia estar um pouco mais de R$ 4,00. Mas devido à fragilidade fiscal, que o governo insiste em reforçar, e a fragilidade política, os agentes e os investidores olham, observam essa realidade e tiram o dinheiro daqui. Quando ele tira o dinheiro daqui, aumenta, desequilibra o preço do dólar e está chegando, em algum momento chega até 6. Eu já ouvi falar, não sei, mas eu já ouvi
um economista dizer que no pior momento que o dólar já teve, no pior momento ele teve equiparado pela inflação a 7 em tempos passados. E ele não se surpreenderia se chegasse, em alguns momentos de turbulência política, chegasse a 7 no próximo ano. Já ouvi alguém dizer isso. Não estou dizendo que vai ser nada disso. Aliás, preço de dólar ninguém acerta, é uma coisa impressionante. Alguém já disse que o preço do câmbio foi uma invenção para desmoralizar os economistas. Distúrbios climáticos, nós vimos geada, nós vimos seca. Felizmente, a crise hídrica que se prenunciava como a pior situação dos últimos 90 anos, quer dizer, da série histórica, parece que começou a chover antes do tempo. Felizmente, a situação está bem melhor do que esteve há 2 meses passados. Mas isso tem repercussão numa crise energética. Nós estamos pagando altíssima energia. Por quê? Porque os reservatórios ficaram baixos. Então, a gente está pagando energia produzida por termoelétrica. E todas as termoelétricas, inclusive as mais caras. Então, essa é a situação de uma espécie de conjugação de fatores que pode fazer com que no próximo ano nós tenhamos isso que se convenciona chamar de tempestade perfeita, ou seja, inflação, queda de renda e uma situação bem peculiar, porque a inflação, veja como a inflação vem aumentando. Ela chegou aqui em setembro, 10,25. Em outubro, chegou aqui, ó, 10,67. Esse gráfico aqui mostra que ela está no mesmo patamar do máximo do governo Dilma. E eu me lembro claramente que eu apresentei esse crescimento que houve na época e botei uma seta aqui para baixo para dizer que ela, para chegar aqui neste nível da meta, ou seja, em torno de alguma coisa de 2 ou 3%, teria que haver uma brutal recessão. Eu me lembro que eu usei essa expressão e botei uma seta vermelha e escrevi assim, brutal recessão. Talvez tenha que acontecer algo parecido aqui. Como é que vai fazer para descer daqui para cá? O Banco Central já começou a aumentar o juro e não está nem aí, porque agora o Banco Central é independente. Ele não atende mais a nenhum apelo do governo, pelo menos em tese. Então ele faz o que ele acha necessário para poder baixar a inflação. O principal mandato dele é baixar a inflação. Então ele vai aumentar o juro suficiente para baixar a inflação. Então